Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Estamos gravando campo elétrico, estamos começando o nosso assunto campo elétrico. Para falar de campo elétrico, eu vou usar uma analogia que a gente está mais familiarizado. Eu vou falar de campo gravitacional para introduzir a noção geral de campo. Nós sabemos que a Terra é um corpo astronômico, dimensões muito grandes, e que existe ao redor da Terra uma região de influência, uma região de perturbação física que é causada pela Terra. Essa região de influência, essa região de perturbação, nós chamamos de campo gravitacional da Terra. Na verdade, todo corpo que tem massa, ele gera um campo gravitacional ao seu redor. Mas quando as massas são muito pequenas, esse campo gravitacional também é pequeno. No caso da Terra, não. A Terra tem uma massa muito grande, então se eu coloco um corpo de uma determinada massa m nas proximidades desse campo gravitacional da Terra, esse corpo ele sofre a influência do campo gravitacional gerado pela Terra. Como que essa influência se manifesta? Surge uma força de atração atraindo esse corpo para a superfície da Terra. Essa força a gente já conhece. É a força-peso. Repare, a gente sabe que se eu estou segurando aqui uma caneta, a gente sabe que se eu largar esse objeto, ele é atraído para a superfície da Terra. Qual que é a força de atração que gera esse efeito? É a força-peso. Então, eu posso definir meu campo gravitacional como a força-peso que surge num corpo numa determinada região do espaço, dividido pela massa desse corpo. Ficou complicado? Vou falar de novo. Eu sei que existe um campo gravitacional numa certa região do espaço, se eu colocar um corpo ali, que tem uma determinada massa m, e surgir uma força de atração nele. E qual que é a definição, então, de campo gravitacional? É essa força que apareceu de atração dividido pela massa desse corpo. Então, eu digo que a Terra é o corpo que está gerando o campo gravitacional e esse corpo de massa m, que pode ser essa caneta, é um corpo de prova. Ele tem uma massa de prova para eu, primeiro, verificar a existência do campo gravitacional e, segundo, depois, para definir e calcular esse campo gravitacional. Percebam, a força-peso a gente sabe que ela tem intensidade, direção e sentido, o campo gravitacional também vai ter intensidade, direção e sentido. Feita esta observação, vamos passar para o nosso campo elétrico. Agora, ao invés de falar de um corpo massivo como a Terra, eu vou falar de um corpo que tem uma certa carga. Aqui eu vou adotar uma carga positiva. Então, um corpo que tem carga, seja ele qual for, gera ao seu redor, cria ao seu redor uma região de perturbação, uma região de influência, que eu vou dar o nome de campo elétrico. Campo, então, tanto gravitacional quanto elétrico, é uma região de perturbação física, uma região de influência, causado, no nosso caso aqui do campo elétrico, por uma carga, um corpo que tem carga. Vamos adotar então um corpo que tem uma certa carga positiva. E como é que eu faço para saber se existe um campo elétrico numa determinada região do espaço? Eu pego um outro corpo que também tem carga, coloco nessa região do espaço e assim como aqui surgia a força-peso, lembra? Definição de força elétrica? Dois corpos que têm carga, surge uma força entre os dois, uma força de interação entre os dois. Aqui é o mesmo raciocínio. Se eu pego um corpo que tem carga, coloco numa determinada região do espaço e surge uma força elétrica, é porque nessa determinada região do espaço existe um campo elétrico. Campo elétrico gerado por uma outra carga que eu estou dando o nome de carga geradora. Então, qual que é a definição de campo elétrico? Campo elétrico é a região do espaço que, se eu colocar uma determinada carga de prova, surge uma força elétrica
Esse campo elétrico é definido por a força elétrica dividido pelo valor da carga de prova. Assim como no campo gravitacional, o campo elétrico também é uma grandeza vetorial. Força elétrica é vetorial, eu divido pela carga, me dá uma outra grandeza vetorial. Então, o campo elétrico ele tem intensidade, direção e sentido. Porém, pessoal, no campo gravitacional surge apenas uma força de atração. E no campo elétrico? No campo elétrico é diferente. Por quê? Porque eu posso ter duas cargas de sinais iguais, aí surge uma força de repulsão, força elétrica de repulsão, e eu posso ter duas cargas de sinais diferentes, aí surge uma força de atração. Então, recordando, para descobrir se existe um campo elétrico em uma determinada região do espaço, o que eu faço? Pego uma carga de prova, coloco nessa região, se aparecer uma força elétrica nessa carga, é porque ali naquele ponto existe um campo elétrico. E esse campo elétrico ele é gerado por uma carga que nós chamamos de carga geradora. E assim como no campo gravitacional, esse campo elétrico não depende da carga de prova. Depende de quem? Da carga geradora. A carga de prova é só para a gente verificar se existe o campo elétrico. Mas mesmo que não exista a carga de prova, o campo elétrico, se eu tenho uma carga geradora, o campo elétrico existe. O campo elétrico está lá. Só para lembrar, essa força-peso aqui, essa relação, na verdade, a gente já conhece, né? Como que é essa relação que a gente usa muito lá na dinâmica? P é igual a mg. Lembra? Rearranjando essa fórmula, P é igual a mg. Eu posso fazer isso aqui também? Posso. Eu posso dizer então que a força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga de prova. Certo? Falei para vocês que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então tem intensidade, direção e sentido. Como é que eu descubro a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico? Eu vou apagar a lousa e a gente já vê isso. Então, para a gente determinar direção e sentido de um campo elétrico, guardem bem o que eu vou falar. Eu sempre uso uma carga de prova positiva. Então está aqui uma carga geradora positiva, uma carga geradora negativa, e eu vou colocar na região do campo elétrico uma carga de prova positiva. Aí a gente vai ver o que vai acontecer com essas cargas. Então primeiro aqui, ó, vou colocar uma carga de prova positiva, certo? Certa carga que positivo com positivo, essa força elétrica que surge, ela é de repulsão. Força elétrica é de repulsão. Certo? Qual que é a direção e sentido do meu campo elétrico? Vamos lembrar aqui da fórmula do campo elétrico? Força elétrica dividido pela carga de prova. Essa carga de prova é positiva? É. Então a direção e sentido do meu campo elétrico é o mesmo da força elétrica que surge ali. Então tá aqui, ó, meu campo elétrico, certo? Meu campo elétrico tá aqui. Vou colocar numa outra região, só para ficar mais claro. Tá aqui minha carga de prova positiva. Qual a força que surge? Força elétrica de repulsão. Cuidado, a força aponta para cá, tá? Tem gente que acha que aponta sempre para cima. Não, ela é radial. Então tá aqui a minha força elétrica. Meu campo elétrico está aqui. Mesma direção e sentido da força elétrica. Agora vamos pegar uma carga geradora negativa e vamos colocar uma carga de prova positiva. Vamos ver o que acontece? Então vamos lá, ó. Carga de prova positiva. As cargas têm sinais contrários, certo? Se elas têm sinais contrários, qual que é a direção da força elétrica? Para baixo.
Então, nessa situação, qual que é a direção e sentido do campo elétrico que surge? Vejam bem, a carga de prova que eu coloquei, ela é positiva, certo? Se o valor é positivo, nessa fórmula, o campo elétrico ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força elétrica. A força elétrica agora é de atração, então meu campo elétrico vai ter essa direção. E se eu colocar a carga em outro lugar? Mesma coisa, ó. Aqui uma carga positiva, certo? Carga negativa com carga positiva, surge uma força elétrica de atração. Se essa carga é positiva, jogando na fórmula, o campo elétrico vai ter a mesma direção e sentido da força elétrica. Então está aqui meu campo elétrico. Qual que é a conclusão que eu posso tirar disso? Guardem bem essa afirmação. Se eu coloco uma carga de prova positiva, o campo elétrico aponta sempre na direção da força elétrica que surge nessa carga positiva. Repetindo, se eu tenho uma carga de prova que é positiva, o campo elétrico naquela região onde eu coloquei a carga de prova, ele aponta sempre na direção da força elétrica que surge nessa carga. Se a carga é positiva e a força elétrica é uma força de repulsão, ou seja, faz com que a carga se afaste da carga geradora do campo elétrico, meu campo elétrico tem a mesma direção e sentido. Se eu coloco uma carga positiva e a força elétrica é uma força que surge na carga, é uma força de atração, o meu campo elétrico tem a mesma direção e sentido. Podemos tirar outra conclusão. Cargas geradoras positivas sempre geram campo elétrico de afastamento. Nós vamos ver mais para frente o que quer dizer isso. Carga geradora negativa vão gerar sempre um campo elétrico de aproximação. Campo elétrico de afastamento, carga positiva. Campo elétrico de aproximação, carga geradora negativa. Agora vamos pensar, se eu tirar essa carga daqui, o meu campo elétrico deixa de existir? Não, porque quem gera o campo elétrico é a carga geradora. Neste momento eu não tenho nesse ponto do espaço uma carga para sofrer a influência do campo elétrico, mas ele existe. Aqui a mesma coisa. Se eu tirar essa carga de prova daqui, o campo elétrico ele continua existindo. Ele continua existindo porque quem criou o campo elétrico foi a carga geradora. A carga de prova eu usei só para comprovar que esse campo elétrico existia naquele ponto. Então, lembrando, campo elétrico não depende da carga de prova, ele depende da carga geradora. Então, de maneira geral, eu posso dizer, ao redor de uma carga geradora positiva, eu tenho vários pontos de campo elétrico, certo? Todos eles apontando para fora, se afastando dessa carga elétrica positiva. Então eu tenho campo elétrico aqui, campo elétrico em toda essa região. Lembrando, campo elétrico é uma grandeza vetorial. E quando a carga de prova é negativa? Eu tenho campo elétrico, campo elétrico, campo elétrico. O que isso quer dizer? São vetores ao redor dessa carga negativa. Em cada ponto desse, eu tenho um valor de campo elétrico. Campo elétrico com a direção e sentido já definidos. E o módulo e a intensidade desse campo elétrico? Ele é dado pelo módulo. Vejam bem, cuidado aqui, hein, pessoal. Ele é dado, o campo elétrico, ele é dado pelo, vou colocar aqui embaixo, né? O campo elétrico, ele é dado pela força elétrica dividido pelo módulo da carga de prova. O
O módulo do campo elétrico, ele é dado pela força elétrica dividido pelo módulo da carga de prova. Assim como aqui eu poderia dizer que a força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico, aqui eu também posso dizer que a força elétrica é igual o módulo da carga vezes o campo elétrico, tá? Grandeza vetorial, a intensidade é definida dessa forma. Direção e sentido são definidos dessa forma. Mas, Ricardo, eu aprendi que para calcular a força elétrica entre duas partículas carregadas, eu posso usar a lei de Coulomb. Será que eu posso usar a lei de Coulomb nesse caso? Vamos ver qual caso que a gente pode usar a lei de Coulomb para calcular a força elétrica entre uma carga geradora e uma carga de prova. Eu vou apagar a luz e a gente já volta. Tudo que nós falamos de campo elétrico até agora vale para qualquer corpo eletrizado que tem uma certa carga, não importa as suas dimensões. Agora nós vamos analisar cargas pontiformes. O que são cargas pontiformes? São cargas que não são cargas pequenas, são cargas que o seu tamanho é desprezível em relação às distâncias entre elas. Essa é a definição de carga pontiforme. Então vamos supor que eu tenho uma carga geradora positiva aqui. Eu sei que uma carga geradora positiva gera um campo elétrico de afastamento. Então, numa determinada região aqui do espaço, eu tenho um pontinho A. Eu não preciso colocar uma carga de prova aqui para saber que eu tenho um campo elétrico nesse ponto A com essa direção e com esse sentido. Aqui é a mesma coisa, né? A carga está aqui, eu tenho um campo elétrico aqui, eu vou chamar de campo elétrico em B, com essa direção e sentido. Independente da carga de prova, o meu campo elétrico existe. Aí eu coloco uma carga de prova, aqui, por exemplo, uma carga positiva. Ora, surge uma força elétrica entre as duas. Positivo com positivo, força elétrica que surge é uma força de repulsão, certo? É uma força elétrica de repulsão. Agora vamos pensar comigo. A gente não viu que o módulo do campo elétrico é a força elétrica dividido pelo módulo da carga Q? Então, se eu coloco uma carga de prova aqui, como é que eu calculo a intensidade, o módulo do meu campo elétrico? A força elétrica que surge dividido pela carga de prova Q. Mas pela lei de Coulomb, qual que é a força elétrica que surge entre duas partículas pontiformes? Ela é dada por K, que é a constante eletrostática do meio, vezes o módulo de Q, vezes o módulo da carguinha, dividido pela distância ao quadrado, certo? Tudo isso dividido pelo módulo de Q. Percebam, posso cortar Qzinho com Qzinho? O que isso me dá? Isso me dá aqui o meu campo elétrico, a intensidade do campo elétrico que surge quando eu coloco uma partícula de prova na região de influência do campo elétrico gerado por essa carga geradora. Ele pode ser dado por a constante eletrostática do meio, o valor da carga de prova dividido pela distância ao quadrado. Está aqui a prova de que o campo elétrico não depende da carga de prova. Ele depende só de quem? Da carga geradora. E aqui, o que esse d ao quadrado quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais longe um ponto se encontra da minha carga geradora, menor vai ser o campo elétrico naquele ponto. E ele não é só menor pela distância, é menor pela distância ao quadrado. Quer dizer que se eu dobro a distância, o campo elétrico diminui de 4 vezes.
Se eu triplico a distância, o campo elétrico diminui de 9 vezes. E o K? K é a constante eletrostática do meio onde se encontra essa carga geradora. Na grande maioria dos nossos exercícios, é o vácuo, certo? Faltou definir a nossa unidade de campo elétrico. Bom, a gente viu que a definição de campo elétrico é força elétrica dividido pela carga de prova, certo? Então, qual que é a unidade de campo elétrico? Só pensar, né? Força elétrica é dado em Newton e a carga é dado em Coulomb. Então, qual que é a minha unidade de campo elétrico? Newton por Coulomb. Então, agora nós podemos definir o nosso vetor campo elétrico. Vetor é uma grandeza vetorial que tem intensidade, direção e sentido. Qual que é a intensidade no meu vetor? É dado por essa fórmula. Qual que é a direção? Radial, sempre apontando para o centro. E o sentido? Se a carga geradora, cuidado, não é a carga de prova. Se a carga geradora é positiva, o campo elétrico é de afastamento. Se a carga geradora é negativa, o campo elétrico é de aproximação. Eu vou apagar a lousa, nós vamos falar de linhas de força e depois a gente vai fazer um exercício de aplicação. Não sai daí. Uma representação que a gente costuma usar para demonstrar tudo isso são as chamadas linhas de força. Cuidado, linha de força não é um vetor, é apenas uma representação geométrica. Então, se eu tenho uma carga positiva, eu tenho um campo elétrico de afastamento, que se afasta da carga geradora, e as linhas de força dão uma ideia da distribuição do campo elétrico ao redor dessa carga geradora. Lembrem, a gente viu pela fórmula que quanto mais perto da carga geradora, menor é a distância, maior é o campo elétrico. A linha de força também dá essa informação, ó. Percebam que as linhas de força, à medida que nós nos afastamos da carga geradora, elas ficam mais espaçadas. E elas representam isso, que quanto mais perto eu estou da carga geradora, maior é o meu campo elétrico. Se a carga geradora é positiva, o campo elétrico é de afastamento, a linha de força também está representando isso. Vale para a carga negativa? Vale. Carga negativa, campo elétrico de aproximação. Minha linha de força representa esta aproximação. E a mesma observação vale para a carga negativa. Quanto mais perto eu estou da carga geradora, maior é o meu campo elétrico. Por quê? Porque ele diminui com a distância. Essas são linhas de força para cargas isoladas. E quando eu tenho duas cargas próximas uma da outra, será que as linhas de força também me ajudam a representar esse campo elétrico? Ajudam sim. Vamos fazer isso? Então está aqui a representação das linhas de força quando eu tenho duas cargas de sinais contrários. Lembre, carga geradora positiva, campo elétrico de afastamento. Carga geradora negativa, campo elétrico de aproximação. Então, quando eu coloco duas cargas geradoras, as cargas, todas elas quaisquer, geram um campo elétrico, as linhas de força representariam a interação entre esses campos elétricos dessa forma. E o que é legal? Cuidado, hein, pessoal? Lembrando, as linhas de força são representações, elas não representam o campo elétrico em si. Mas onde estaria o campo elétrico então? O campo elétrico, ele é tangente às linhas de força. Então, qual que é o campo elétrico resultante da carga positiva e da carga negativa deste ponto? Está aqui o campo elétrico. Qual que é o campo elétrico nesse ponto? Está aqui o campo elétrico. Qual que é o campo elétrico neste ponto? Está aqui o campo elétrico. Qual que é o campo elétrico nesse ponto? Está aqui o campo elétrico. Então, as linhas de força, elas são representações e, para eu saber o campo elétrico resultante entre duas cargas, eu sei que num determinado ponto o campo elétrico é dado pela tangente naquele ponto. Eu não vou fazer, mas é fácil de construir isso. Façam isso como exercício. Construam as linhas de força quando a gente tem duas cargas positivas ou quando a gente tem duas cargas negativas. Agora a gente vai para um exercício de aplicação e a gente já volta.
Pessoal, está aqui a situação do nosso enunciado. Ele diz que, sobre uma carga Q de 2,7 microcoulombs, micro é 10 a menos 6, já fiz a conversão, atua uma força elétrica de 8,1 newton. Bom, vamos pensar. Se sobre essa carga atua aquela força elétrica, é porque eu devo ter em alguma região do espaço aqui uma certa carga Q que está gerando um campo elétrico nesse ponto, certo? O que o problema pede? Qual deve ser a carga Q, que eu vou chamar aqui de Q2? Vamos colocar aqui Q2, só para diferenciar dessa carga Q. Para que, num ponto situado a 6 milímetros, já converti para metros, dessa carga Q2, o campo elétrico seja o mesmo. O que isso quer dizer? Que eu vou ter uma carga Q2 e num ponto aqui que eu vou chamar de P2, aqui eu vou chamar de o nosso P1, né? Ele quer que o campo elétrico nesse ponto seja o mesmo campo elétrico nesse ponto. Qual deve ser o valor dessa carga? Sabendo que a distância é 6 milímetros. Bom, primeira providência, eu preciso calcular o campo elétrico nesse ponto, porque ele quer o mesmo campo elétrico aqui. Mas, Ricardo, eu não sei se esse campo elétrico é de afastamento ou de aproximação. A princípio não precisa, ele pediu a intensidade. Então, a direção e o sentido eu não preciso descobrir. Bom, campo elétrico é força elétrica pelo módulo da carga, certo? Então, qual que é o campo elétrico no ponto P1? Então, vamos chamar aqui de E1, tá? Campo elétrico é 8,1 dividido por 2,7 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 10 a 6 Newton por Coulomb. Agora ele quer saber qual o valor da carga Q2 para que o campo elétrico no ponto P2 seja o mesmo. Agora eu vou usar a outra fórmula de campo elétrico. Campo elétrico também é igual a constante eletrostática do meio vezes a carga Q2 pela distância ao quadrado. Agora eu uso essa fórmula. Antes de começar a colocar os valores, eu vou isolar o Q2, porque fica mais fácil de resolver. Q2, então, vale é o campo elétrico vezes a distância ao quadrado dividido por K. Qual que é o meu campo elétrico? Acabei de calcular, ele quer que o campo elétrico seja o mesmo. 3 vezes 10 a sexta, vezes D ao quadrado. Cuidado, não se esqueçam de elevar ao quadrado. Dividido pela constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Já posso simplificar aqui? Posso, mas eu vou esperar para ver que número que vai aparecer aqui. Q2, então, é 3 vezes 10 a sexta, vezes 6 ao quadrado, 36. Cuidado aqui, hein, pessoal? Menos 3 ao quadrado não é 9, nem 6, é menos 6. 10 elevado a menos 6. Dividido por 9 vezes 10 a nona. Agora sim, já posso simplificar, né? 36 por 9 dá 4. 10 a sexta vezes 10 a menos 6 vai dar 10 elevado a zero, que é 1. Então, esse termo some, esse termo sobe. 3 dividido por 10 na nona é a mesma coisa que... Aliás, 3 vezes 4, né? 12 vezes 10 a menos 9 Coulomb. 12 vezes menos 9, olhando as nossas alternativas, o valor da carga tem que ser 1,2 vezes 10 a menos 8 Coulomb. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Começamos a estudar campo elétrico. No próximo vídeo a gente continua. Aguardo você lá.